Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, professor Felipe Fazolin na área, mais uma vez, planos de história no ar, para vir aqui trocar uma ideia com vocês sobre democracia e cidadania, falando de Brasil contemporâneo. Qual que é a ideia dessa aula daqui? Para você que vai ficar até o final, tá? Porque eu sei que já tem gente que já saiu antes de eu falar isso, mas a ideia é aumentar o seu repertório sociocultural, que é um critério avaliativo para as redações, especialmente a do Enem. E também a gente está às portas da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que significa que este assunto pode ser que te ajude na parte das questões de ciências humanas, que são bastante interdisciplinares. Então, foca aqui que a gente vai trocar uma ideia sobre esse processo de fortalecimento, criação da democracia e cidadania dentro da história do Brasil contemporâneo, beleza? Agora, para a gente relembrar essa parte, nós temos que lembrar todos os outros eventos da história brasileira, onde a democracia ela foi algo a ser buscada, mas na verdade Brasil e democracia são quase que palavras rivais. Isso está na nossa cultura política. Se você for há 520 anos atrás, até os dias atuais, nós podemos fazer uma conta humilde de 53 anos de experiência democrática, mas apenas após a criação da nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, criada em 1988, logo após a redemocratização brasileira, essa Constituição Cidadã estabeleceu novos critérios para a nossa democracia. Ela, inclusive, é chamada de cidadã, basicamente porque houve uma ampliação dos direitos de nós, cidadãos. Ampliação de direitos, como, por exemplo, o estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres, segundo a nossa Constituição, a ampliação dos direitos de terras indígenas, a ampliação de direitos dos quilombolas, o estabelecimento da igualdade de todos nós, independentemente da crença, da cor, da religião, da orientação sexual, independentemente de qualquer fator, time de futebol, escola de samba, se tem que ser careca, se é cabeludo, tanto faz. A nossa Constituição ela é chamada de cidadã, basicamente por causa desses critérios. Mas se vocês lembrarem, os outros anos democráticos, eles eram limitantes quanto a direitos sociais, mas também quanto à participação política. Nem sempre analfabetos puderam participar da eleição, por exemplo. Atualmente, tipo, nos últimos 33 anos, analfabetos ganharam o direito de votar. Os jovens, já adolescentes, a partir de 16 anos, têm direito de participarem da votação. A democracia ela não se restringe apenas à votação, tá? Mas a democracia ela também tem a ver com um acesso ampliado a direitos básicos, uma vida digna, quando a gente fala de saúde, de segurança social, de educação. Para nós alcançarmos uma democracia, nós temos que tirar do papel muitos dos elementos que estão na nossa Constituição, porque estamos buscando ampliação de direitos. E nem sempre isso foi possível ao longo desses 33 anos. Por isso que já nos anos 1990, anos 2000, algumas adições foram criadas para aumentar essa ampliação democrática. Tanto quanto a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece quem é criança, quem é adolescente. A criança ela vai até 12 anos incompleto, o adolescente vai de 12 a 18 anos. Ali está estabelecido que toda criança e adolescente tem o direito, inclusive, de estudar próximo à sua casa. Imagina só, criança que não estuda próximo à sua casa não tem facilidade para estudar. A sua realidade pode ser uma realidade favorável para o estudo, mas temos que pensar a nível Brasil. O Estatuto busca reduzir estas desigualdades. E claro, não vai ser possível, apesar da criação em 1990. Há ainda um gap, um espaço muito grande entre aquilo que está no Estatuto e aquilo que é na realidade. Mas em 2003 foi criado um novo estatuto, estatuto esse do idoso, onde vai conceder direitos à pessoa idosa, vai estabelecer quem é idoso,
partir de 60 anos, por exemplo. Os direitos serão quais? Acesso gratuito a partir dos 65 anos ao transporte público, atendimento preferencial. Isso aqui está tentando democratizar o direito de acesso, de locomoção para as pessoas idosas. Olha como é que o conceito de democracia ele é muito mais amplo do que falar sobre votação. Votação não é nada perto disso. E a gente também pode falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010. Esse Estatuto da Igualdade Racial, ele vai estabelecer, olha só que um negócio meio absurdo para nós que somos, teoricamente, mentes esclarecidas. Apenas em 2010 foi criada a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, e nós estamos no Brasil. Perceba só como que a nossa história ela é eurocêntrica. Os nossos primeiros governantes foram europeus, no caso o primeiro, Pedro I. A história contada no Brasil ela é bastante eurocêntrica. Precisou ser criada uma lei, um estatuto, para falar, olha só, nós somos um Brasil onde, depois da Nigéria, nós temos a maior população negra no mundo. E a gente não ensina a história afro-brasileira e africana nas escolas. Em 2010, esse estatuto busca democratizar o conhecimento com relação à história de todos nós, mas especialmente a história da população negra. E, inclusive, estabelece aqui que quem é negro? Depende muito de como você se considera. Inclusive, isso gera alguns debates, porque nas cotas raciais, muitos conseguiram burlar as cotas por auto se declararem negros. Tipo, eu chego lá e falo assim, eu sou negro, e passo na cota. Obviamente, isso não foi uma medida escancarada, não era usual, mas acontece, assim como todo sistema é burlado, as cotas elas foram burladas a partir dessa liberdade, mas que busca trazer a igualdade, busca trazer a democracia para essa população. E para tentar democratizar o poder, a partir de 2012 vem a Lei da Ficha Limpa, onde políticos condenados em segunda instância, eles vão ser proibidos de 8 anos de participarem de qualquer pleito político. Aqueles que renunciarem ao cargo para fugir da cassação e aqueles que foram cassados também vão ser limitados por 8 anos de participar da política a partir dessa lei da ficha limpa. Repare então como é que o objetivo de falar desses fatores dentro do nosso tema de democracia e cidadania é fazer a gente perceber como que a democracia é muito além. E nós estamos, é complicado, né, professor? Brincadeira. Nós estamos ainda batalhando, correndo atrás dessa ampliação da democracia. O combate à desigualdade, a erradicação da pobreza, o acesso a uma saúde, o acesso a uma vida digna são algumas coisas que poderiam aumentar a democracia no nosso Brasil. Galera, essa aula era para trocar essa ideia leve, tranquila, basicamente sobre legislação, sobre relações humanas que precisam se tornar democráticas. Para se tornarem democráticas, elas precisam ser éticas. Sacou? Galera, estamos ficando por aqui. Esse era o assunto de hoje, basicamente falar sobre esses temas que são muito importantes, interdisciplinaridade, está sempre aí nos vestibulares. Então, galera, curtiu? Curta, compartilhou? Compartilhe, me seguiu? Me siga lá no Instagram e fui!